Que Deus abençoe a todos. É nessa tarde. Aqui o livro de 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 em diante. Mas antes não se esqueça de clicar ali no sininho, se inscrever e dar seu like, né? Que Deus venha ajudar a cada um, né? Aí você estará me ajudando também. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? E ali as visualizações, tudo é contado, né? Para que siga em frente, né? Pregando o Evangelho. Então, no livro 2 Crônicas, capítulo 15, Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vós deixará. Nós sabemos que tem muitas pessoas que falam que Deus, ele não abandona. Deus não abandona mesmo. Porque a palavra do Senhor, versículo 2 aqui nos fala: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Enquanto nós estiver com Deus, enquanto nós andar na palavra, enquanto nós viver na palavra, Deus é comigo, Deus é contigo. Mas no momento que eu não viver mais na palavra, no momento que eu começar a negar Jesus já é pregar fora da palavra, ou viver fora da palavra. Então, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, então ele está com nós. Então, o achareis. Porém, se o deixardes, vós deixará. Se nós deixar Deus, ele vai deixar de nós. Aí nós estamos só na batalha, né? E ali a respeito de que nós fala assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Então o Espírito de Deus ele vem sobre a pessoa que está com a sua vida alinhada, que está com a sua vida correta, sobre a pessoa que tem o temor a Deus, sobre a pessoa que ama seu próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas. E pelo fruto você conhece a árvore. Nós temos que dar os bons frutos para poder conhecer a árvore, né? Aqui nós fala também a palavra do Senhor, se nós deixar Deus, ele vai deixar de nós. Mas não é Deus que deixa, é nós que deixamos a Deus. Então nós fala o versículo 3, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Por que esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus? Israel é um povo crente, um povo que adorava a Deus, um povo de fé. Mas não adianta ser crente, ser cristão, estar fora dos caminhos do Senhor, não viver na palavra, não amar Deus acima de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz assim, também que ele tem as mãos limpas e o coração puro. E também a boca fala do que o coração está cheio, nós temos que falar as coisas de Deus. Que hoje aqui na frente da minha casa parou um carro ali no sentido de Deus, de ir lá, parou no meio da rua, baixou os vidros, pediu para mim ir lá, eu não senti de Deus de ir lá. E aquele homem saiu com um palavrão, só bagaceirismo saiu da boca daquele homem. Bem que eu senti de Deus que não era para mim ir, mas de tanto ele insistir eu fui. Aí eu falei para ele, eu disse, dentro da tua boca só sai palavrão. E aí eu comecei a me afastar dele, né? Mas vai se ajeitar ainda de eu pregar o evangelho para ele, né? Mas aí não dava, ele estava só no bagaceirismo, mundano, né? Mas Deus tem a misericórdia. Deus tem a misericórdia, nós temos que pregar, nós temos que ter o amor, não podemos pecar nem por pensamento. Com esse homem aí não pequei nem por pensamento de tudo o bagaceirismo que ele falou, né? Só falando coisas. A Bíblia Sagrada nos diz assim que não sai da sua boca nem uma palavra torta, né? E a boca fala do que o coração está cheio. Eu falo do amor de Deus, falo que Jesus Cristo, ele salva, ele cura e batiza com o Espírito Santo. E em breve ele voltará para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Então o versículo 3 do capítulo 15, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei.
porque eles abandonaram a Deus, se afastaram dos caminhos de Deus. Ah, mas eu estou sempre dentro da igreja. Não interessa se está sempre dentro da igreja, porque as quatro paredes não salvam. Quem salva é Jesus, quem salva é a palavra, é viver na palavra. É na rua, no comércio, a hora de estar viajando, em casa, em todos os lugares, se nós viver e andar na palavra, né? A salvação vem pela palavra, a obediência, né? Assim, a obediência, Noé, ele obedeceu, ele e toda a sua família obedeceram. 120 anos pregando na palavra de Deus, né? E sempre vivendo na palavra, né? Se Deus chamou a Noé, mandou que construísse a arca, Noé disse, vai e constrói a arca, né? E foram na obediência, construíram, foram salvos, né? Então é obediência, não adianta dizer eu vivo na igreja, eu oro 10 vezes por dia, eu me levanto 10 vezes na noite, mas se a palavra de Deus diz assim, orai e vigiai para não cair em tentação, né? E temos que viver e andar na palavra de Deus. Então é muito bom também orar e jejuar, mas também temos que vigiar também. Aqui também nós fala que resistir o diabo, ele fugirá de vós. E não podemos aceitar as ofertas do inimigo, né? Nós temos que resistir, em nome de Jesus. Mas o versículo 4 diz assim, mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, então Israel, quando na sua angústia se convertia a Deus, né? E daí Deus de Israel o buscava, o achava, daí Deus estava presente, né, para abençoar aquele povo. Então quando a angústia apertava aquele povo crente, né, o Israel é um povo crente, um povo que adorava a Deus, mas estava fora da palavra, se desviaram. Mas quando a angústia apertava, quando estava angustiado, em aflição, passando momentos difíceis, aí eles voltavam para Deus e daí achava Deus. Deus estava presente. Então que se nós virar as costas para o Senhor, se nós não viver na palavra, Deus não é com nós. Não adianta nós dizer eu sou um salvo e Deus é comigo. Se eu não viver na palavra, não andar na palavra, se eu não amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo com a si mesmo, aí Deus não está em mim. Eu não sou o templo também do Espírito Santo, porque eu não vivo e não ando na palavra. Então, nós fala que a palavra do Senhor também é versículo 5, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. E aí está acontecendo em várias nações, em vários lugares, em vários estados, em várias cidades, porque o povo está fora da palavra de Deus, eles não estão mais buscando a Deus, não estão se santificando, estão caindo no pecado, não buscam mais a Deus, querem usar a própria força do próprio braço, não estão buscando a Deus. Temos que buscar a Deus e temos que ser uma luz também, porque nós somos uma carta aberta e lida por todos. O povo está observando a vida de cada um e o que fala. Então pela árvore você conhece os frutos e pelos frutos você conhece a árvore. Então nós falamos, naqueles tempos não havia paz. Tem muitos que não têm paz, porque o versículo 2 assim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Então no momento que a pessoa deixa Deus e começa a sair fora da palavra, Deus não é com ele. Agora se busca a Deus, o achareis. Se humilhar, voltar para a palavra do Senhor, aí Deus está presente para ajudar. E então nós fala aqui o versículo 6, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Eles deixaram a Deus e foram resolver só no braço, só na força, né? Não, eu vou e resolvo. Daí era cidade contra cidade, gente contra gente, mortandade, destruição de patrimônio, porque eles, como crentes, não podiam ter feito isso aí. Ah, mas Deus não tá me ajudando, Deus não está comigo. Mas o que eles deixaram de Deus de lado foram resolver no braço, na força. Não faça do seu braço a força. E nós falamos no versículo 7, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tem uma recompensa a vossas obras.
Não desfaleçam, apenas esforça a vós. Temos que se esforçar para andar no caminho. Assim o apóstolo Paulo, ele fala na palavra Senhor, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E Deus diz assim na sua palavra, ser de santo como eu sou santo. Não é para sair fora da palavra, para viver e andar na palavra. E aqui nós fala também o versículo 12. Versículo 12. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Eles viram que não conseguiram nada, conseguiram só angústia e brigas e mais brigas. Se espedaçavam brigando, que nós falamos o versículo 6. E não resolvia nada. Então, se vós me deixares, eu deixarei a vós. Mas se voltar, se me procurares, se me buscares, o achareis. Porém, se o deixares, vós deixará. Então, fala ali o versículo 13, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse então. Desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. Então, foi feito um propósito com Deus e foi falado para todo Israel, para todo o povo, aquele que de agora em diante não buscar a Deus, vai morrer. Vai morrer aquele que não buscar. Desde mulheres, crianças, idosos, não interessa a idade, não interessa a cor, aquele de agora em diante que não buscar a Deus. Aí todos se uniram e começaram a buscar a Deus. Aí foi virada a página. Aí as coisas todas foram resolvidas. Aqui no nosso Brasil, em vários países, várias nações, o povo evangélico está dividido em várias nações, em vários lugares, muitas vezes até dentro de casa, estão divididos. Como que Deus vai operar? Como que Deus vai solucionar todos os problemas? Não é nós ir ao encontro do problema, né? Ir ao encontro, querer resolver de outras formas. É orando, jejuando, é buscando, se santificando. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, que vive e anda na palavra. E aqui nós fala daí o versículo 13, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E o 14 diz assim, e juraram ao Senhor, em alta voz, com júbilo, e com trombetas, e com buzinas. Então foi um juramento que eles fizeram a Deus, que todo aquele que não buscar vai morrer. Vamos buscar Deus, porque é só Deus a solução, e nós temos que voltar para a palavra e viver e andar na palavra. Então o versículo 15, e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. É assim que o povo brasileiro tem que fazer, e é assim que todas as nações têm que fazer. Todos se voltar para Deus, nós temos que ter nossas mãos limpas, coração puro. Então, e também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera será um horrível ídolo. Então nós fala aqui, eu vou concluir aqui, o 14, né? E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas, e todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. É assim que tem que fazer, porque nós sabemos que diz a palavra o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Mas nos nossos dias, muitos crentes não estão com Deus.
estão vivendo fora da palavra, estão fazendo do seu braço a sua força, não estão orando, não estão jejuando, não estão vivendo na palavra, porque nós somos uma carta aberta e lida por todos, porque nós temos que andar e viver na palavra, que a palavra de Deus nos ensina também, nos exorta. Deus é tremendo, Deus é poderoso, porque a palavra do Senhor também nos fala também, não acrescentareis, nem diminuireis, no livro de Deuteronômios, capítulo 4, versículo 2, que nós diz, não acrescentareis a palavra que vós mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vós mando. Mas muitos têm tirado a palavra do Senhor, têm acrescentado, não estão pregando mais o que está escrito na Bíblia. Por isso que as coisas não vão bem. É por isso que Deus o deixou. Deixou porque você deixou a Deus. Então o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. No momento que a pessoa está tirando a palavra de Deus, está acrescentando ou diminuindo, aí Deus está se afastando. Ou melhor, você se afastou de Deus, porque já não está vivendo mais na palavra. E nós fala, Deuteronômio 12:32, tudo o que eu vos ordeno, observareis, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio 12:32, não podemos tirar e nem acrescentar. No momento que o pregador, seja quem for, está tirando ou acrescentando, Deus não é mais com ele, porque nesse momento ele está se afastando de Deus. E Provérbios, capítulo 30, versículo 6, nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Aquele que acrescenta a palavra do Senhor, aquele que diminui, é um mentiroso, diz a palavra do Senhor, mentiroso. E o mentiroso soa as trombetas e não vai subir, porque o mentiroso não tem parte, porque não é meio difícil dele se converter, porque está tirando e acrescentando quantos anos só, tirando e acrescentando, tirando e acrescentando. Então diz a palavra do Senhor, Provérbios 36, nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, também a palavra do Senhor nos fala. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Quantas pragas está para cima da humanidade, né? Quantas e quantas pragas que veio e continua vindo, porque estão acrescentando a palavra do Senhor. Nos fala também Apocalipse 22:19, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Não podemos tirar e nem acrescentar. No momento que a pessoa está tirando, já está se afastando do Senhor e Deus não é mais com ele. No momento que a pessoa está acrescentando, tirando, ele está agindo fora da palavra de Deus. Tudo que eu vos ordeno observareis, nada lhes acrescentarás nem diminuirás. E nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. É que Deus abençoe, que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Grande Deus, soberano Pai, Senhor, tenha misericórdia de todas as pessoas, Senhor Jesus, que estão tirando sua palavra, estão acrescentando, estão deixando a Bíblia Sagrada de lado, estão obedecendo certos espíritos, estão obedecendo outros lados, e não têm andado nos seus caminhos, porque nós somos uma carta aberta e lida por todos, porque nós sabemos que o nosso Deus, quando chamou seus profetas, chamou os homens de Deus, uns homens cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus, porque nós fala a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 4, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, glória a Deus, aleluia. Então Pedro era cheio do Espírito Santo, olha a vida de Pedro como é que era, né? Uma vida alinhada, glória a Deus,
Aleluia! Aqui nós fala também a respeito de Estevão, aqui eu no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55, mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fechando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então nós temos que se santificar. A palavra do Senhor diz assim, ser de santo como eu sou santo. Não podemos abandonar Deus, não podemos sair fora das Escrituras, não podemos tirar e nem acrescentar a sua palavra, para que Deus venha nos usar de misericórdia, que Deus venha sarar esta nação, que Deus venha sarar a tua nação aí, o teu país, venha sarar teu lar, tua casa, teu trabalho, né? Então nós fala de o propósito que o povo se reuniram e falaram, né? Que é o versículo 11, no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. Então entraram no concerto de buscar o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse então. Desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. Então juraram a Deus em alta voz com júbilo, e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou. É deste juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram a Deus. E o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. Então o povo quer tranquilidade, quer paz, quer alegria. Mas temos que obedecer, temos que andar na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Leia, estuda a palavra de Deus, leia 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 em diante. Que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal.